O Senado vai analisar um projeto de lei que aumenta a pena mínima para a prática de feminicídio e torna mais rígida a progressão do regime para presos condenados por esse crime. De autoria da deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara no último dia 18 de maio. Segundo a proposição, o feminicídio passa a figurar como um tipo específico de crime no Código Penal, com pena de reclusão de 15 a 30 anos de prisão. Atualmente a pena é de 12 a 30 anos. Para falar sobre essa temática, nós convidamos a advogada, a doutora Kalina Leila. Obrigado, doutora, por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. Na prática, o que é que muda com esse projeto na lei de feminicídio? Bom dia, doutora Kalina. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, né? Obrigada pelo convite. É um projeto importante, é simbólico. O aumento, a pena atribuída a um crime representa o quão repugnante ele é para a sociedade. Então, sem dúvida, representa muito, é simbólico. Mas se vai resolver alguma coisa ou se vai solucionar a situação, com certeza não. Essa é uma crítica que a gente faz não só a esse projeto ou lei, se vier a ser aprovado e sancionado, a todas as leis, que sozinha não resolve muita coisa. Mas, sem dúvida, nós precisamos de eventos, nós vivemos de simbolismos, então representa muito. Esse projeto de lei, o 1568 de 2019, ele busca algumas alterações, como, por exemplo, tornar o crime de feminicídio um tipo penal autônomo. Hoje, no nosso Código Penal, não existe o crime de feminicídio. O crime é homicídio, artigo 121 do Código Penal. E o feminicídio é uma causa de aumento de pena incluída neste artigo, no crime de homicídio, incluído pela lei em 2015. E traz realmente um aumento dessa pena em razão da prática do feminicídio. O projeto de lei busca tornar autônomo. A gente vê dois pontos muito importantes nesse projeto de lei e nessa lei se vier a ser sancionada. O primeiro é no que diz respeito às estatísticas. Ficaria muito mais fácil, ou ficará muito mais fácil, ter dados, números acerca de feminicídio, porque se ele passa a ser um tipo penal autônomo, ou seja, todas aquelas práticas de crimes cometidos contra mulheres pela sua condição de gênero serão rotulados de feminicídio. E ficará mais fácil para nós termos dados. E aquilo que a gente não consegue medir, Marcos, a gente não consegue mudar, porque a gente não consegue discutir. É um ponto muito importante. O outro, esse é o que eu considero mais sensível desse projeto de lei, aumentar simplesmente de 12 para 15 anos a pena mínima não parece ter uma grande fruição para o direito. É porque é muito pouco, né? Muito pouco. Mas o que a gente vê que pode ser uma alteração sensível? Em 2020, entrou em vigor o pacote anticrime. Esse pacote anticrime, ele trouxe sensíveis alterações ao processo penal. E dessas alterações, uma delas diz respeito à possibilidade de se recorrer em liberdade. Acompanhe o raciocínio para que quem está nos ouvindo possa compreender. O pacote anticrime disse que condenações de, no mínimo, 15 anos ou mais, por óbvio, não pode haver a possibilidade de se recorrer em liberdade. E o que significa isso? Nós estamos falando de processos de competência do Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida só são no Tribunal do Júri. E feminicídio é um crime doloso contra a vida da mulher. Então, logicamente, quem vai julgar os feminicídios será o Tribunal do Júri. Com uma pena de 13 anos, como é hoje posta, o acusado pode ser condenado e sair dali em liberdade, se for concedido o direito dele apelar em liberdade. Ocorre que o pacote anticrime disse que penas, no mínimo 15 anos, não poderá ser concedido esse direito. E aí, se o crime de feminicídio tiver uma pena aumentada de 13 para 15,
a pena mínima vai ser 15. Então, esse acusado pela prática de feminicídio não fará jus, não terá direito a gozar da possibilidade de recorrer em liberdade. Então, esse eu reputo como um dos pontos mais importantes desse projeto de lei. Porque a possibilidade de recorrer em liberdade, ela é um direito constitucional, que a gente não faz críticas a ele, sem dúvida, está lá, deve ser cumprido. Mas é muito caro para a sociedade ver alguém ser condenado por feminicídio num tribunal do júri e sair em liberdade. E aí, para essa prática cruel do feminicídio, deve ser pedagógico a punição. Pedagógico por quê? Para desestimular a prática desses crimes. E aí o crime de feminicídio passando a ser autônomo, se esse projeto de lei for aprovado, está no Senado, se tiver alterações, voltará para a casa de origem, que é a Câmara dos Deputados. Se não tiver, ele já teve, nós chamamos de substitutivo. A relatora, a deputada Cátia Policial, ela já trouxe algumas alterações, foi alterado na Câmara, foi para o Senado. Se lá não tiver alterações, já seria aprovado e segue para a sanção presidencial. E aí nós teremos um crime autônomo. Repito, dois grandes avanços. A possibilidade de termos dados para discutir a demanda e assim poder ter políticas públicas. E aí a questão da impossibilidade de se recorrer em liberdade, que eu entendo como ponto fulcral desse projeto de lei. Outro tópico do projeto de lei, ele proíbe, por exemplo, a concessão de saída temporária para condenados por feminicídio, para condenados por crime hediondo com resultado de morte, né? A deputada, inclusive, argumentou a medida com base no aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia da Covid-19. É outro ponto positivo na lei? Sim. Veja, Marcos, não só aumentou o número, como aumentou também a brutalidade. Nós tivemos recortes aí terríveis de crimes monstruosos cometidos contra mulheres nesse momento. Então, além do aumento da pena mínima de 30 para 15 até 30, nós tivemos essa possibilidade, a impossibilidade das saídas temporárias, bem como o aumento do tempo de cumprimento de pena para progressão. O nosso sistema de cumprimento de pena hoje no país, ele é progressivo. Ninguém cumpre pena integralmente em um regime, ou seja, integralmente no fechado. Isso para qualquer crime? Para qualquer crime. O nosso sistema é progressivo. Então, existe um lapso temporal, uma porcentagem que se cumpre no fechado, depois se adquire o direito, claro. Esse é um elemento objetivo. Nós temos somados a ele elementos subjetivos, que é comportamento, conduta do encarcerado, do preso, certo? Mas ele entra no regime fechado, depois de um certo tempo ele progride para o semiaberto e com mais uma parcela progride para o aberto. E aí esse percentual foi alterado. Ele já havia sido alterado com o pacote anticrime, a lei 13.964, agora de 2019. Já havia sido alterado para o cumprimento de 50%. Ou seja, o preso teria que cumprir 50% da pena no regime fechado, no regime de origem, para poder progredir. O pacote, o projeto de lei, traz que não seria mais 50%, e sim 55% da pena. Para feminicídio. Para feminicídio, certo? Para feminicídio. Os crimes dolosos com resultado morte é 50% que já foi trazido pelo projeto, pelo pacote anticrime, que já está em vigor desde janeiro, agora de 2000, no caso de 2020, certo? E aí aumentou, o projeto de lei busca aumentar, para não ser mais 50% da pena cumprida, para que o preso possa progredir, e sim 55%. Para os crimes específicos, para o reincidente específico, o percentual seria de 70%. Digamos, se praticou feminicídio 2 vezes. Isso que a gente chama de reincidência específica. É praticar o mesmo crime outra vez. Então, já seria 70% de pena. Nós temos, no nosso ordenamento jurídico, o tempo máximo, que apesar da nossa pena máxima no país ser 30 anos, esse pacote anticrime trouxe a possibilidade da prisão somar, no caso de se ficar preso, 40 anos. Então, hoje, o tempo máximo permitido de pena no país é 40 anos. Embora
as condenações possam ser muito mais do que isso. Por exemplo, se tiver a prática em algum processo onde houve a condenação pela prática de vários crimes, digamos, o feminicídio e o estupro. E nós temos diversos casos dessa situação. Então, uma pena dessa, esse feminicídio teria uma pena máxima de 30 anos, mas como nós temos a prática de outros crimes, pode chegar a bem mais, 50, 60, e ficar-se preso no máximo 40 anos. Perfeito. Acredito que o objetivo dessas mudanças na lei seja realmente tornar aí a penalidade mais rígida para o agressor. Mas você acredita que essas medidas por si só vai conseguir fazer isso? Então, essa é uma pergunta de fato bem delicada, mas que é feita a todas as leis quando elas entram em vigor. Não, Marcos. Esse é sempre para a ponta do iceberg. É sempre uma solução imediata. Se nós tivermos nesse recorte temporal assassinatos brutais, uma média que se per capita será de 7 a cada 7 horas, uma mulher sofre tentativa de feminicídio. Então, algo tem que ser feito de maneira imediata. E qual é isso? A única coisa que pode ser feito é punir, é prender, é aumentar a severidade da lei para esses autores. Agora, se vai resolver, é óbvio que não. Nós temos que discutir a violência de gênero. E discutir violência de gênero não é discutir com aquela pessoa que está naquela situação e que está predisposta a fazer. Quem está predisposto a fazer não vai ser 3 anos numa pena que vai fazer a diferença. Se ele já tem essa cultura, não vai ser 3 anos ou a impossibilidade de uma saída temporária ou aumento para uma progressão que vai resolver a situação. O que poderia ser feito, na sua opinião, então? Então, educação. Só vai se resolver. É absurdo, Marcos, que nós tenhamos que discutir violência de gênero. Gente, a violência nós sabemos que ela é intrínseca à sociedade. Desde que há uma reunião de pessoas, há conflito de interesses e, portanto, situações tumultuadas existem. Mas a gente está tratando aqui de uma violência de gênero, ou seja, é matar alguém pela sua condição. Nós temos no país vasta pesquisa e sempre eu só trabalho, eu só converso sobre ciência. Então, dados para mim representa vida, dado é poder. Por isso que é importante a gente medir, para a gente discutir e conseguir mudar alguma coisa. Nós temos no país hoje uma vasta estatística no sentido de que o crime de feminicídio ele não ocorre em um primeiro ato. Ele faz parte de uma escalada de violência. São raríssimos os casos em que ocorre um encontro, pessoas nem se conheciam e ali tem uma prática de feminicídio. São raros. Existem? Sim, existem, mas são raros. Na grande maioria dos casos, é uma escalada de violência. E aí, é possível retirar essa mulher dessa escalada de violência antes que ocorra o resultado naturalístico, morte? Sim, é possível. Outros países já o fizeram. E se faz através de quê? Através de políticas públicas, através de medidas educacionais. Nós temos que ensinar na escola que não é permitido matar, que não é possível discriminar as pessoas por sua situação de gênero desde a alfabetização. Isso é tão importante quanto saber quanto é a raiz quadrada de qualquer número. Mesmo porque, sem menosprezar nenhum tipo de disciplina. Mas a gente tem hoje máquinas que sabem a raiz quadrada de qualquer coisa, mas as máquinas não sabem que eu não devo matar alguém por situações de gênero. Então, isso eu preciso ter na minha consciência. Eu tenho que dizer para os meus filhos, eu tenho que dizer para as pessoas. E é cansativo, é prolixo dizer a mesma coisa? Sim, mas nós vamos estar aqui dizendo quantas vezes forem necessárias. Quer que haja um silêncio? Pois parem de matar. Parem de fazer isso com as mulheres. Vamos educar as nossas crianças para que entendam, para que respeitem a diversidade. Então, se se a gente vivesse numa comunidade, numa sociedade educada, jamais o Congresso precisaria estar discutindo uma lei, alterações nessa lei. Sem dúvida, Marcos. Na verdade, o Congresso não estaria utilizando o seu tempo, os seus recursos, a sua capacidade intelectual para discutir outras demandas.
discutir, mostra o quão subdesenvolvido era um país. Quanto mais se pune em um país, mais subdesenvolvido ele é. A quantidade de pena, a quantidade de leis, a quantidade de artigos em uma Constituição, para ela precisar dizer prolixamente, ou seja, redundantemente, dizer a mesma coisa 10 vezes, quanto mais uma lei é prolixa, mais significa que o nosso país é subdesenvolvido e a gente está utilizando os nossos recursos de maneira indevida ou pelo menos equivocada. Nós temos no país inúmeros grupos reflexivos. Hoje há 19, nós temos 31 ou 32 projetos de grupos reflexivos, que é para homens que praticam violência doméstica, em 19 estados, inclusive o Rio Grande do Norte é pioneiro. Nós temos grupos que buscam grupo que busca e consegue a reabilitação desses homens. Mas observe que nesses grupos, a gente está falando aqui não de feminicídio. Para feminicídio, para feminicidas, a gente só defende pena. Certo? Esses grupos reflexivos, para que essas pessoas possam ser ressocializadas, é para outro tipo de crime. É para crimes que deixem somente cicatrizes, digamos assim, e não sequelas tão absurdas como é o crime, como é a prática do feminicídio. Pode ser uma sensação falsa, equivocada, de que, por exemplo, se condena muito pouco, né, agressores de mulheres aqui no Seridó? Eu creio que sim. Eu acho que nós temos um sistema judiciário que funciona. Eu não sei se demora um pouco, se deveria, e certamente sei, deveria ser mais rápido, até porque a prestação jurisdicional ela deve ser no tempo da prática, até para que possa punir aquele homem que praticou e não um outro homem em um momento posterior. Talvez não seja justiça, tem que ser no tempo. Mas nós temos sim condenações, nós temos prisões simbólicas, nós temos muitas campanhas educacionais. A gente vem, graças a esse tipo de importância que vocês vêm dando, que a imprensa, que as universidades vêm dando, cumprindo com seu papel, trazendo o debate, trazendo debatedores, pessoas para conversarem. Não é para ensinar, é somente para levantar aquela fagulhinha. Será que é assim mesmo? E aí um ou outro passa a ouvir, passa a reproduzir o discurso. Eu encontro pessoas na rua que dizem: ah, Kalina, eu achei tão legal a sua participação e eu conversei sobre isso com fulano. Isso nos enche de satisfação, porque a gente sente que... E nós vamos estar aqui sempre e conversando sobre o mesmo assunto. E por quê? Porque não muda. Enquanto não mudar, a gente vai estar aqui. Mas nós vivemos, Marcos, de simbolismo. E a gente... esses momentos, eles são muito importantes para trazer isso ao debate. Nós tivemos recentemente uma outra grande vitória do ponto de vista do combate ao feminicídio, que foi o julgamento da ADPF 779 pelo Supremo Tribunal Federal. A ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal em razão do uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Ou seja, um réu, confesso, destacou que matou porque ele tinha que lavar a sua honra. E ele foi absolvido por isso. Então, a defesa no tribunal do júri, ela é plena. Pode-se tudo. Agora, tudo desde que não fira os direitos fundamentais das pessoas. Desde quando a minha honra pode ser utilizada a minha vida pode ser utilizada para lavar a honra de ninguém? Isso é do tempo das cavernas. E aí o Supremo, em uma atitude muito feliz, proibiu a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Então são desses tijolinhos que a gente vive. E certamente esses tijolinhos construirão uma muralha protetora para essa mulher. E mesmo que sejam pequenos avanços, a gente vai um após o outro e de repente a gente consegue tutelar
toda essa coletividade, esse gênero. Muito bem, projeto que aumenta a pena mínima para feminicídio está sendo analisado pelo Senado Federal. Foi o tema da nossa conversa de hoje com a advogada Kalina Leila. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, viu? Estarei sempre à disposição e um bom dia a todos que nos acompanharam. 7h44.